A Polônia está vivendo um momento complicado na Europa agora, por causa de uma lei que foi votada pelo Supremo Tribunal de lá, proibindo o aborto no caso de crianças com má formação. E aí, ó, revolta nas ruas, protestos e o grupo pedindo que ali é um processo opressor, principalmente as mulheres, dizendo que estão vivendo um terror. Mas a discussão mais séria aí, além desta, né, que é a questão de vida, de salvar as mulheres, de compreender a existência humana, é que lá estão atacando o governo e a Igreja Católica, que sempre foi forte, por causa dos valores tradicionais que sempre foram ali alimentados. E é um momento diferente do que ocorreu na década de 1980, quando da Polônia surgiu o sindicato Solidariedade, reivindicando a liberdade com Lech Walesa, e também de lá saiu o Papa Karol Wojtyła, o João Paulo II, que foi um homem que abriu as portas, abriu principalmente os cenários libertadores contra a opressão dos resquícios da cortina de ferro. Naquela época, em 1989, ocorreu a queda do Muro de Berlim. Vejam vocês, quebrando de vez a ideia de Ocidente e Oriente, quebrando a ideia de cortina de ferro e a força que tinha ainda a partir do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que tinha a divisão da cortina de ferro entre os grupos comandados pela Rússia, a União Soviética, incluindo a Polônia, Tchecoslováquia e outros países que depois foram divididos em vários outros, e a Europa e os Estados Unidos. Houve uma ruptura. Então, naquele momento, foi uma libertação por valores democráticos, valores de participação. E hoje existe uma conduta contra o valor tradicional, criando essa visão conservadora, liberal, e ao mesmo tempo colocando a vida humana sendo discutida como dom de cada um e não de dom coletivo. Pois bem, é uma situação que merece uma profundidade do olhar. E a partir daí, daquele movimento e deste agora, a gente entende a globalização. O mundo não tem mais fronteiras. E essa fronteira atinge principalmente a questão não só de valores, valores para fazer o aborto ou não, valor para constituir família ao modo que a pessoa entender que é família ou não, não é isso. Ou não apenas isso. A questão também socioeconômica. Por exemplo, se um produtor de arroz aqui do Brasil, neste momento de pandemia, vende para o mercado exterior com preço melhor, ele está tendo lucro. Porque ele viveu um momento de prejuízo. Então a globalização também permite esse livre mercado. Não adianta colocar peia e detê-lo, não. Outro exemplo. E os países pobres, miseráveis? Eles entrariam nessa globalização ou as pessoas estão olhando, principalmente os empreendedores macro, estão olhando apenas o próprio umbigo, o próprio país deles? Por exemplo, os Estados Unidos defende a sua teoria. A China vai dominar o mundo. Tanto assim que em 40 anos ela saiu do período medieval e está em alta tecnologia. Ela vai dominar o mundo. Tudo que você pega hoje tem algum aparelhamento chinês. Então, qual é o sentido de mercado e qual é o sentido de vida? Ora, a gente tem que compreender isso perfeitamente, porque no final das contas, nós estamos virando um algoritmo, ou então levados pelos ventos conservadores ou liberais, enquanto, na verdade, os mais fracos, que não participam desse bolo, vão ao sabor do vento. Ah, eu estou passando fome, problema seu. Ah, eu estou sentindo uma dificuldade de ser atendido no hospital, problema seu. Porque a sociedade vai sendo dividida de tal forma que as pessoas não estão com esse olhar cândido, interior, cheio de candura. Estão preocupados com teorias, sejam liberais, conservadoras ou não, tanto faz, mas se esquecendo do passar fome,
daqueles que estão em situação de risco social sofrendo. Se o mundo teve levantes importantes, como a queda do Muro de Berlim, para acabar com os resquícios da Segunda Guerra Mundial, hoje qual é a libertação que existe? Qual é o trabalho que existe? Aqui no Brasil é brigando se vai tomar vacina ou não. Em outros lugares estão dizendo se a Terra é plana ou não. E outros estão dizendo que não, eu tenho direito de fazer o que eu quero do meu corpo, ninguém pode ditar. Mas o outro que está passando necessidade, ele vai entrar nesse mundo globalizado, nesse mundo comercial, nesse mundo de força econômica, desse mundo que exclui, ou esse que vai ser excluído ou está sendo excluído vai ser lembrado? Eu estou fazendo aqui uma métrica histórica, geográfica e social e econômica. Um bolo que a gente colocou no mesmo pacote, mas para que a gente possa raciocinar o que está acontecendo ao nosso redor e o que vai acontecer daqui para frente. Caso contrário, nós vamos ser divididos, mais divididos ainda. Os globalizados, como diria McLuhan, e os não globalizados, que são aqueles que ainda batem no estômago querendo, eu quero comer, eu estou com fome.